A história começa numa floresta, mas as coisas parecem estar agitadas. E do nada alguém desfere um ataque muito forte que vai cortando tudo pelo caminho. Esse ataque foi desferido para acertar um garoto que estava com uma lança, mas o garoto consegue bloquear, mas no processo acaba levando dano. Nesse momento ele começa a se lembrar do passado, onde seu mestre lhe faz uma pergunta: qual era a qualidade mais importante para um artista marcial? O garoto fica um pouco em dúvida e pergunta se seria a excelência na habilidade do artista, e um que profundo, o mestre fala que ele não está errado, mas para ele, o mais importante seria a harmonia. O mestre nos explica que as artes marciais e cultivações devem ser construídas juntas em harmonia. Voltando para o presente, o garoto pensa que o mestre dele enfatizou tanto a harmonia, mas mesmo assim tudo acabou daquele jeito. Então vemos que o mestre acabou sendo assassinado. Aquelas pessoas começaram a se aproximar do garoto, que se levanta. Então é-nos apresentado as pessoas que atacaram eles, que eram pessoas de grande prestígio. O garoto, vendo isso, pergunta se pode fazer uma pergunta. Não, pera, isso tá certo? Pergunta se pode perguntar, mas aí ele já perguntou. Mas enfim, voltando para a história, eles deixam o garoto fazer a pergunta. Ele fala que todas as pessoas que estão ali não são idiotas e tolas, e num momento de hesitação, ele continua falando que está aparente que o mestre dele não usou a arte demoníaca, as 10 habilidades silenciosas do demônio, e num momento de deboche fala para serem sinceros, por que fizeram aquilo, e em um momento de fúria, fala que ele devotou a vida para a sociedade marcial, e pergunta o porquê de fizerem isso, mas todos ficam em silêncio. Então o garoto nos conta que há meio ano atrás, espalharam rumores sobre que a arte marcial demoníaca estava em posse deles, e que falavam que eles já tinham aprendido essa arte. Quando tentavam se defender, eles os ignoraram. Depois disso, o garoto nos conta que artistas foram verificar. O mestre, jurando pelos céus, concordou com as investigações. Eles eram uma seita de um aprendiz, e mesmo eles tendo muitos livros, eles tinham certeza que essa tal arte demoníaca, ou algo associado a ela, não estava com eles. Mas, como parecesse que o destino queria que aquilo acontecesse, as artes marciais mais repulsivas, o livro esquecido por Deus, estava bem ali naquela estante. O garoto tem certeza que alguém armou para eles ficarem contra a parede. No ápice de sua fúria, ele manda eles abrirem a boca. No meio daquela multidão, surge alguém perguntando por quanto tempo iam deixar o garoto falar asneiras. Essa mesma pessoa se aproxima do garoto, aumentando a raiva dele, mas se controlando. O garoto, provocando-o, fala que ele sempre teve inveja do mestre dele, que o mestre tinha o superado em tudo, e por causa disso um porco sarnento, que nem ele não o suportava. O Lorde da Aliança Marcial fala que o mestre não o ensinou as consequências de falar o que não devia. O Lorde fala que irá punir a seita demoníaca hoje, mas antes que percebesse, o garoto o ataca, e no reflexo o Lorde consegue desviar o ataque, mas não sai ileso. Ele acaba perdendo 2 dedos. Isso acaba deixando-o enfurecido. A um passo, o garoto estava a um passo de o matar. Ao menos ele, o garoto pensa que ao menos irá matar ele, e no momento que faria isso, seu ataque é bloqueado, e vemos aparecer o primeiro aprendiz e o cutelo da montanha. O Lorde fala para terem cuidado, mas o aprendiz fala que não precisa se preocupar, e começa uma rajada de ataques. O garoto consegue bloquear. Ele percebe que o cutelo estava preparando algo, mas era tarde demais. Quando menos esperava, foi atingido pelo ataque, mas algo surpreendeu o cutelo. O garoto ainda estava de pé. O cutelo pergunta se ele aprendeu a arte demoníaca, mas sem tempo para responder. Surge de cima o Lorde, falando que ele parecia cansado, enquanto cai em cima do garoto e perfurando-o. O Lorde fala que dará os 2 dedos como um presente para o pós-morte. E quando os outros se aproximavam, o cutelo pergunta o que aconteceu. O Lorde fala para não se preocuparem, pois mataram os 2 demônios. Nos seus últimos suspiros, o garoto o xinga. O Lorde questiona se ele ainda está vivo, e conclui que deve ser por causa da arte demoníaca. O Lorde fala que será generoso, já que o garoto terá uma longa jornada, e deixa o garoto conversar com seu falecido mestre. Nos seus últimos momentos de consciência, o garoto fala que ali é o fim da linha. Se desculpou com seu mestre
mas tinha avisado para não serem tão gentis e que se tivesse ao menos mais uma vida, ele se vingaria. Então, no seu último suspiro, pede para seu mestre não ser tão gentil e idiota no pós-morte. E quando menos se espera, o seu colar começa a brilhar. Após isso vemos outra cena, onde tem crianças treinando, delas acaba não aguentando e desmaia. O instrutor chega e fala para não se preocupar, que eles não podem se esquecer dos 3 não, e que se preocupar com outros pode resultar na sua morte. Ele manda um cara cuidar da criança. Ele pega a criança e com todo o cuidado do mundo leva ela, e descobrimos que as crianças que falham são jogadas no fundo de um poço cheio de água. Alguém nos conta mais sobre essa caverna. Ela era um lugar para desenvolver estudantes para a seita Demônio Celestial, onde só 10% dos que entram saem vivos. Agora acompanhamos outra cena, onde um cara entregando relatórios para o diretor-geral da caverna. Ele pergunta quantos sobreviveram, e o cara fala que sobrou menos de 600. O diretor começa a explicar as 3 regras do não acompanhe, você morre. Não fortalece, você morre. Não aguente, você morre. Não deixa de dar o like e se inscrever ou você morre. Ele pensa que esse lugar era o futuro da seita. O diretor pergunta quantos pareciam promissores. O cara fala que, como foi há 6 meses atrás, o número 1, 17 e os 109 eram os mais promissores. O diretor pergunta se a 17 estava viva e o cara diz que sim. Ele pensa que era esperado, já que ela recebeu aquele no número, por causa da situação dela, e que 109 estava mostrando talento, mesmo sendo colocado na centena. Ele pergunta se tinha outro. O cara fala que tinha o 900. O diretor fica confuso e pergunta se não faz 1 ano que ele começou a treinar. O cara fala que sim, e que as outras que tinham números parecidos falharam. O diretor pensa que, a partir dali até os 600 devem ser tirados. O cara fala que o 900 mudou há 6 meses atrás. Então corta a cena para uma criança caminhando para um quarto. Ele se deita na cama e se sente morto, olha para sua mão e pensa que não pode dormir. Então se levanta, acende uma vela e começa a meditar. Então descobrimos que o garoto reencarnou nessa criança. Ele explica que as memórias dele e da criança estavam entrelaçadas, e que não sabia como foi parar ali, mas a única coisa que tinha certeza era que tinha raiva com o colar. Descobrimos que o colar é um artefato da seita da lança. Ele explica que acordou no meio da seita, no corpo de uma criança chamada 900, e que, de acordo com as memórias da criança, faz 1 ano desde da sua morte. Ele pensa que tem muitos mistérios, mas uma coisa era certa. Ele jura que dessa vez irá matar o Lorde da Aliança. O garoto nos explica que, incendiando sua alma e refinando seu corpo, você pode mudar os seus e controlar a Terra. Fazendo isso, você irá obter a alma celestial e o corpo terreno. Essa era uma técnica de uma seita que está extinta agora. Ele pensa que isso levaria 1 década, mas o corpo da criança não duraria muito, mas que está lentamente mostrando os efeitos, e que até acumulou 3 anos de Ki e que podia refinar o corpo usando a alma celestial e o corpo terreno. Mas resmunga que tinha que ser na seita Demônio Celestial. Então vemos lembranças. O mestre explica que as pessoas das seitas ortodoxas repudiam o demoníaco, mas fala que nem todos eram maus, e que por causa disso o mundo era belo, tendo heróis entre demônios. Acaba as lembranças. O garoto pensa que é irônico ele ter se juntado a eles. Ele diz para seu mestre que não tinha intenção em ser herói. Porém, ele ainda é um discípulo do mestre da lança, a arte mais honrosa, e mesmo que tenha se tornado um deles, ainda trilhará o caminho do ser humano. Voltamos para o diretor, onde ele pergunta se ele parece uma pessoa diferente após tomar o veneno, mas explica que casos assim acontecem, e eles não duram 1000 anos. Então ele pensa que o garoto está passando pela transformação, enquanto estava perdido nos pensamentos. O cara responde que o garoto mudou, entretanto ele ainda não se compara com os outros 3, mas pergunta se deve se manter de olho nele. O diretor diz que não faz mal observar ele, e fala que 600 crianças é um número bom, e que poderão começar em breve. O cara pergunta se era aquilo, e o diretor manda avisar todos os instrutores. Ele explica que o verdadeiro programa de treino irá começar, que o treino até agora foi para melhorar o físico deles para se adaptarem às artes marciais e o veneno, e que o verdadeiro inferno vai começar. Cortando a cena, voltamos para o garoto, que pensa que teve outro avanço. Em outro dia,
Os instrutores pedem para todos se reunirem. Quando todos chegam, o instrutor fala que espera que todos tiveram uma boa noite de sono, pois eles iriam aumentar a intensidade do treino. As crianças ficam um pouco assustadas, menos o garoto. Quando os instrutores colocam os sacos no chão, vemos braceletes que pesam 7,5 kg. O instrutor fala que todos irão usar os braceletes, que será 4 por pessoa, e eles usarão nos pulsos e tornozelos. As crianças ficam em choque, menos o garoto.